Então, pessoal, eu também gostaria de compartilhar uma impressão que eu tenho sobre aquilo que aconteceu em Juízes 16, que é a famosa história de Dalila e Sansão, né? Sansão, um dos juízes de Israel, né? O porquê que eu cheguei a algumas conclusões e como isso aqui pode ajudar a clarear, como uma pista do que vai acontecer agora no fim dos tempos, especialmente, eu entendo assim, com a casa de Judá, tá? Que são aqueles mais duros, né, que acabaram rejeitando o Messias verdadeiro há 2000 anos atrás e agora vão acabar entronando um impostor, tá? Vão acabar entronando um Barrabás, né? Se é para dizer assim. Primeiro a história lá, eu coloco a referência, eu espero que vocês conheçam a história, né? Que Dalila ela era gentia, então portanto Sansão se envolveu lá em amores com ela, né? Mas ela, já com a intenção de trair ele, começou a perguntar sobre o segredo da força dele. Ele desmentiu lá 2 ou 3 vezes, né? E, e aí ela meio que fez uma chantagem emocional com ele e ele acabou revelando, tá? Que o segredo da força dele estava exatamente nos cabelos. Mas por que os cabelos? Seorá, os cabelos, cevada, os pelos, as primícias, tá? Mas por que os cabelos? Porque na verdade o fato dele não passar navalha na cabeça dele mantinha o voto de nazireado, de consagração ao Altíssimo. Esse é que na verdade era a razão da força dele, tá? A razão da força dele era essa, era o voto de Nazireu, tá? Que implicava nessas liturgias, nesses resguardos, né? Físicos, claro. Mas veja, o foco aqui é o voto de nazireado, né? A partir do momento que ele quebrou esse voto, a proteção dele por parte do Altíssimo se foi, e aí ele se tornou um homem como qualquer outro, foi entregue e fizeram o que fizeram, né? Os filisteus, né? Os adversários, os gentios, as nações, fizeram o que fizeram com ele, né? Então, posta a história, né? A partir do momento que vocês conhecem a história lá, a gente pode interpretar os personagens envolvidos com questões muito interessantes do que pode acontecer aqui no final, né? E eu acredito nisso totalmente, porque todas as coisas da antiga aliança são sombras, são profecias do que vai acontecer, né? Elas são ideias espirituais, portanto elas não passam, elas são perenes e eternas, certo? Primeiro que o significado do nome Sansão, lembrando, o Sansão era um dos juízes de Israel, posto para julgar Israel, né? Ele era nazireu, ele tinha um voto de nazireu, portanto ele era consagrado ao Altíssimo. E mesmo errando ao longo de sua vida e indo atrás de dissoluções, o Altíssimo, enquanto o voto de nazireado continuava, o Altíssimo não permitia um castigo definitivo para ele, um fim e a morte dele. O Altíssimo não permitia. Ele se desviava, errava e errava ciclicamente, mas mesmo assim o Altíssimo restabelecia a, a força dele justamente por causa desse voto, dessa proteção, tá? E quando a gente olha para a história da casa de Judá, a gente vê que é exatamente isso, né? Veja que a casa de Judá até hoje ela foi mantida viva, apesar de todos os desvios e as quedas deles ao longo da história, e por muitas vezes o Criador usou as nações da terra como juízo aplicado a eles. Então eles já tiveram cativos nas mãos de muitos reinos, outros reinos, certo? Como a Babilônia, né? Depois como Roma, enfim, como instrumento vamos dizer assim, de castigo pelos erros deles. Assim como o pai, todo bom pai, também repreende o filho, né, por mau comportamento, pelo bem dele, né, e não por maldade. E veja que a casa de Judá ela cumpriu exatamente o que é Sansão. Por quê? Porque a casa de Judá ela tem essa prerrogativa de ter o nazireado, de ter sido consagrado ao Altíssimo. O Altíssimo escolheu esse povo como, como um exemplo, né, um estandarte físico
dos habitantes do reino, tá? Então eles têm essa prerrogativa. E durante todos esses milênios, eles não foram exterminados, ou seja, eles não foram apagados da memória, justamente pelo Criador, por causa do compromisso que o Criador tem com o voto de consagração, o nazireado. É só por causa disso. Porque todas as nações da Terra praticamente perseguem os judeus até hoje, certo? E, no entanto, eles nunca foram extintos por causa disso, apesar de todos, ou seja, apesar de merecerem, vamos dizer assim, né, entre aspas, claro. Por quê? Porque o tempo todo eles se desviaram do Criador. Eles se desviavam, se reconciliavam. Tornavam a cair, se reconciliavam de novo. Essa foi a tônica de toda a Escritura, se vocês forem perceber, com a casa de Israel e também, principalmente, com a casa de Judá, tá? Então veja que aqui a gente tem uma figura muito grande de Sansão. A força de Sansão, ela prefigura diretamente a força que Judá tinha. Judá, um dos filhos de Israel, de Jacó, né, que era justamente o mais forte dos 12, mais forte fisicamente, simbolizando perfeitamente a tribo que ele daria origem, porque a tribo de Judá é exatamente a mais forte também, a mais populosa, a mais numerosa, certo? Então, ó, e veja aí, Sansão também, ele era conhecido, mundialmente conhecido por causa disso, por causa da força excessiva, extrema que ele tinha, certo? Então vê que é um símbolo direto da casa de Judá. O nome dele também confirma isso, porque o nome dele quer dizer a luz do sol, né? Shamash Or, Sansão, né? Shamash, que seria o sol em hebraico, e Or, a luz, né? Aquele mesmo termo que quando o Altíssimo diz haja luz, ele falou esse termo, né? Or. Mas veja, Sansão não é o sol. Sansão é a luz do sol. O sol é aquele que viria de Judá, né? Trazendo cura em suas asas, que é o nosso Salvador, né? Sansão é aquilo que é iluminado, é a iluminação causada por ele. Porque, visto que o nosso Salvador veio de Judá, né? A salvação viria de Judá. Obviamente que a luz que ele emanava estava em Judá, tanto é que os 12 eram de Judá, né? E assim por diante. O princípio da mensagem veio de lá, né? Porque a faxina da casa tem que começar pelo quarto, certo? E o quarto do Messias era exatamente Judá, a tribo de Judá, né? Então veja que a casa de Judá é a luz do sol, aquele primeiro impacto da vinda do sol, e não o sol propriamente dito. Então, portanto, Sansão não pode se aplicar ao Messias, mas pode se aplicar à luz dele, ou seja, à casa de Judá, certo? Posto então que Sansão é a figura da casa de Judá, que ela também terá esse protagonismo, vamos dizer assim, agora no tempo do fim, a gente tem que uma das paixões dele de gentias, né, é exatamente mais uma de todas mais uma das quedas que ao longo da história eles tiveram, né, se desviando do Altíssimo e se inclinando a costumes pagãos, tá? Aqui é representada por Dalila, né? O nome gentil de Dalila significa Senhora da Noite, tá? Senhora da Noite, a dama da noite, certo? Noite, as trevas, e a senhora, a dama, né? A mulher montada na besta, certo? Bom, sob Sansão, sob a casa de Judá, o voto de Nazireu exigia que ele não passasse navalha na sua cabeça. Ou seja, enquanto isso aí estava mantido, estava cumprido, o voto de nazireado estava de pé. Ou seja, a proteção do Altíssimo continuava em vigor, tá? E a partir do momento então que os cabelos fossem cortados, ou seja, os cabelos, os pelos, a seurá, a cevada, as primícias fossem retiradas, ele se tornaria um homem como qualquer outro. Ele perderia a condição de protegido pelo Altíssimo, certo? Ele tinha 7 tranças, né, na cabeça, que aponta exatamente para 7 tendas, tá? Por quê? Porque a ideia da trança, do fio trançado, ou seja, o fio entrelaçado, ele aponta para a ideia da comunhão, da reunião dos irmãos, que é o que constitui exatamente uma tenda, uma casa, uma igreja, tá? Essa ideia também ela é um pouco mais clara na questão das proibições do sábado, porque que uma lista de 39 coisas eram proibidas de se fazer no sábado,
e inclusive o tear o fio e separar o fio também estava entre elas, tá? Isso eu gostaria de trazer numa conversa mais adiante. Então essa ideia de trançar fios, tá? Entrelaçar fios para aumentar a força deles, né? Porque obviamente o fio trançado ele tem muito mais força do que o fio solto, certo? E esse aumento da força exatamente indica a comunhão entre as pessoas. Aí é que vem a ideia da congregação, né, gente? Mas a ideia do congregar, que já tem esse grego até no nome, né? Ela foi aplicada pelos religiosos como ir para dentro de um templo de pedra, né? Na verdade, ela é muito mais profunda que isso, tá? Ela tem até esse elemento aqui de ensinamento nela, tá? A questão de que o fio trançado, junto, unido, ele tem mais força do que o solitário, e esse aumento da força é que faz os fios crescerem, né, em resistência. Isso que é o sentido da comunhão, da reunião entre os irmãos, né, que era justamente o conceito de cabana, de igreja, de tenda, tá? E ele tinha 7 tranças no cabelo, olha só. Seu cabelo é por fios, certo? E os fios eram trançados. Então, que aponta exatamente para a ideia das sete tendas lá, que também está presente no Apocalipse, tá? Então, quando veja que aqui é uma pista para a gente começar a entender esses mistérios, né? E aí, quando a Senhora da Noite, né, a Senhora da Noite agindo em nome dos gentios, dos filisteus, as nações, tá? As nações adversárias da casa de Judá, ou seja, que queriam a morte, a subjugação de Sansão, certo? A casa de Judá, ela agindo em nome deles aqui, ela descobriu seu ponto fraco e cortou, ela mesma cortou, ceifou, retirou as primícias, tá? As 7 igrejas, as 7 tendas, retirou dele. E aí o voto de nazireado foi quebrado, ou seja, a consagração, a proteção da casa de Judá por parte do Altíssimo, ela foi retirada. Ela foi quebrada, então. Ela foi desfeita. Ela tinha encerrado. E com uma figura interessante do que pode acontecer no fim, tá? Né? Essa influência ou até mesmo associação, né? Porque Sansão e Dalila eles estavam tendo relações como homem e mulher, certo? Essa relação íntima entre Roma e a casa de Judá, agora no tempo do fim, Roma com todo o costume e a sujeira das nações, né, incorporada nela, vai acontecer um evento que é justamente o corte das 7 tranças do cabelo, das primícias de Sansão. Vai acontecer esse evento, e a partir desse evento é que as coisas se encaminham para o fim, né? E além disso, ainda tem as consequências do que aconteceu com a retirada da proteção do Altíssimo da casa de Judá, tá? Primeiro que ele ficou sem força, sem as primícias, certo? A partir do momento que as primícias foram retiradas, as forças dele se foram, ele ficou como um homem qualquer. Ele teve os olhos furados, portanto ele ficou cego. Ele já não enxergava mais nada. Em plena luz do dia, né? Seus olhos foram vazados e ele passou a não enxergar mais nada. Eu entendo ser a figura daqueles lá que não serão. É claro, a casa de Judá ainda terá remanescentes que se encurvarão à mensagem e serão salvos para serem reunidos num único rebanho com a gente, que é a casa de Efraim, certo? Agora, quando aqui eu estou falando da casa de Judá com os olhos furados, são aqueles que vão permanecer até o fim sem se curvar à mensagem, né? Portanto, por quê? Porque eles não vão enxergar, eles estão cegos, né? Eles não vão enxergar o perigo que Dalila está trazendo. Vão continuar sem enxergar, certo? Ele também foi posto lá na história, vocês vão ver, ele foi posto para moer cereais na prisão. Quem são os cereais? Os cereais é aqueles que sobrarem, os remanescentes, os que sobrarem, né? Os que caírem no chão durante a colheita, certo? A respiga. Esses cereais, que a gente pode entender como os remanescentes, eles serão moídos, né, durante o cativeiro da casa de Judá. Ou seja, a casa de Judá moerá eles também. Isso quer dizer perseguir, porque o Messias foi moído,
pelas nossas transgressões, certo? Então a casa de Judá também cega, tendo sido cega por Dalila, por Roma, ela perseguirá os cereais remanescentes, né? Ela moerá, matará alguns deles, certo? Isso é que significa, eu entendo que significa moer cereais na prisão. Só que por fim, então, será entregue à morte, né? Com um fim trágico, né? De alguém que teve a proteção do Altíssimo durante todos esses anos, caía e levantava, tornava a cair e levantava, passou se desviando o tempo todo, tá? Mas mesmo assim a proteção não era retirada até agora o tempo do fim, né? Justamente impedindo que eles fossem exterminados da face da terra por conta do testemunho do Messias com o voto de nazireado que tinha com eles, né? Por ser a casa do rei Davi e pelo nome do Altíssimo estar testemunhado neles até hoje, né? Então veja que o Altíssimo segurou a casa de Judá, manteve a proteção até os remanescentes serem retirados, até os remanescentes serem salvos, né? A partir do momento que os remanescentes foram colhidos, né, acabou, né? O testemunho já não serve mais e aí eles serão entregues ao fim, à morte, né? Justamente como foi a tragédia da morte de Sansão. Mas veja que a morte de Sansão justamente trouxe também a destruição dos filisteus, ou seja, quando vier o fim definitivo, né, a, a morte definitiva da casa de Judá também trará a morte definitiva dos gentios, das nações, né? Ou seja, todos serão dados à morte. E o curioso é que o evento da morte de Sansão, ou seja, o evento do fim da casa de Judá, matará mais pessoas do que em toda a vida deles, né? Veja então que a magnitude de morte e destruição que a gente terá no fim agora, ela será muito maior do que toda a história da humanidade, que é o que se aplica exatamente com o que está relatado lá no Apocalipse, por exemplo, né? Que a mortandade que assola o meio-dia, né, nos Salmos de Davi, certo? Ela será realmente uma magnitude tão assustadora que será sem precedente, né? Nunca houve na história da humanidade o cenário de destruição que a gente está prestes a passar. E de fato, o número de pessoas que serão ceifadas só nesse evento, agora o evento do fim, será muito maior do que foi em todas as épocas da humanidade, né? E então veja que essa história que ela aponta, ela tem uma silhueta, né, bastante interessante com o que pode acontecer agora no tempo do fim, através da ação de Dalila, da retirada das primícias da Seorá, certo? O fim trágico de Sansão, à luz do sol, né? Que teve essa proteção durante todos esses anos de parte do Altíssimo por causa do voto de nazireado, o voto de consagração, e quando as primícias foram retiradas, esse voto, essa proteção, ela também é retirada. E aí ele acaba tendo esse fim trágico aqui, envolvendo cegueira, envolvendo a perseguição aos próprios cereais que ainda restaram, e depois terminando com uma morte trágica que também vai levar após si os próprios filisteus também, né, na morte.